Eu nunca vou esquecer da noite em que olhei pelo retrovisor e vi que não estava sozinho dentro da boleia. Mesmo sabendo que ninguém tinha subido comigo naquele trecho escuro da BR-116. O mais estranho foi que o reflexo mostrava uma mulher parada ao meu lado. Mas quando virei o rosto não havia absolutamente ninguém. Pode parecer loucura, mas aquilo me deixou sem reação, como se o próprio ar tivesse ficado mais pesado. Mas essa parte é o fim da história. E antes de chegar nesse momento, eu preciso de contar como tudo começou. Era uma madrugada como tantas outras. Estrada deserta, motor roncando e aquela sensação de solidão que só quem é caminhoneiro conhece. Eu já tinha passado por tantas noites assim que nada me assustava mais. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Foi nessa viagem, quando o relógio marcou pouco depois da meia-noite, que pela primeira vez eu vi a tal figura à beira da estrada. E acredite, a partir dali, minha viagem não seria mais a mesma. Eu segui viagem tentando manter a calma, mas o relógio no painel parecia zombar de mim. Cada minuto demorava uma eternidade. E quanto mais eu me afastava do ponto onde vi aquela mulher, mais pesado ficava o ar dentro da cabine. Peguei meu café, que já estava frio, e tentei engolir um gole, mas parecia que minha garganta não aceitava. Era como se algo dentro de mim não quisesse que eu esquecesse o que tinha acabado de acontecer. O mais estranho é que, minutos depois, vi um carro pequeno vindo no sentido contrário, e ao passar por mim, os faróis iluminaram de relance à beira da estrada, e lá estava ela novamente, parada como se nunca tivesse se movido, com o mesmo vestido claro e o corpo levemente inclinado, olhando para a pista como se esperasse por alguém. Meu estômago embrulhou e a única coisa que consegui fazer foi apertar o volante com força e seguir adiante, como se acelerar fosse suficiente para deixar aquilo para trás. Mas lá no fundo, eu já sabia que ainda não tinha acabado. A estrada seguia deserta. E o farol do caminhão parecia iluminar apenas alguns metros à frente, como se o resto da rodovia fosse engolido por uma escuridão mais densa do que o normal. Eu tentava me convencer de que era cansaço, de que minha mente estava pregando peças depois de tantas horas dirigindo. Mas a sensação de ser observado não me abandonava. O retrovisor mostrava apenas a solidão da noite, mas eu tinha a nítida impressão de que se olhasse por muito tempo veria algo sentado no banco do carona. A cada curva, a cada quilômetro vencido, meu corpo ficava mais tenso, e a lembrança daquela figura parada na beira da estrada martelava dentro de mim. Foi quando notei que a temperatura dentro da cabine despencou de repente, e minha respiração começou a sair em vapor, como se eu tivesse atravessado uma fronteira invisível. E, mesmo sem ver nada, tive certeza de que não estava mais sozinho naquela viagem. Segui viagem tentando me concentrar na estrada, mas quanto mais avançava, mais pesado o ambiente parecia ficar, como se o próprio ar dentro da cabine tivesse engrossado. Era difícil até respirar direito, e uma sensação de presença tomava conta do espaço, como se alguém estivesse sentado atrás de mim, observando cada movimento. Eu evitava olhar pelo retrovisor interno, mas a curiosidade era maior do que o medo, e quando criei coragem para encarar, vi algo que me fez perder o fôlego. Por um instante, uma silhueta feminina apareceu refletida, parada no banco traseiro, imóvel, com o rosto encoberto pela sombra. Pisquei várias vezes, mas a imagem sumiu tão rápido quanto tinha surgido, deixando apenas a certeza de que não era imaginação. A partir dali, percebi que minha viagem já não era mais apenas entre um ponto e outro, mas sim entre o mundo dos vivos e algo que eu não conseguia explicar. Tentei afastar aquela visão da minha mente, mas algo dentro de mim dizia que a presença ainda estava ali, como se tivesse decidido me acompanhar naquela madrugada. Passei a notar mudanças sutis que me deixavam cada vez mais inquieto. A temperatura da cabine parecia oscilar sem motivo. Um arrepio constante subia pelas minhas costas, e por mais que eu mexisse na regulagem do ar, nada mudava. O volante parecia mais pesado, como se a estrada tivesse ficado diferente de uma hora para outra. E eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo guiado por algo além das minhas mãos.
Meu instinto gritava para parar, mas ao mesmo tempo havia uma força estranha que me empurrava para frente, como se aquela viagem não pudesse ser interrompida. Foi então que, num trecho vazio da BR-116, meus olhos captaram uma figura à frente, bem no acostamento, imóvel, como se me esperasse. Reduzi a marcha devagar, tentando entender se aquilo era real ou apenas fruto do cansaço acumulado, mas quanto mais eu me aproximava, mais nítida a figura se tornava. Era uma mulher, alta, magra, com um vestido claro que parecia flutuar ao redor do corpo, mesmo sem vento algum. O mais estranho é que ela não fazia qualquer movimento para se afastar da pista, como se tivesse absoluta certeza de que eu não desviaria dela. Meu coração disparou, mas ao invés de medo imediato, senti uma estranha mistura de fascínio e apreensão, como se algo nela me chamasse, me puxasse para mais perto. Tudo ao redor parecia perder importância. A estrada, o caminhão, o tempo, até que me dei conta de que estava quase parando o veículo bem diante dela. E foi nesse instante que percebi que aquela não era uma situação comum, porque seus olhos, mesmo de longe, pareciam fixos em mim, como se já soubessem quem eu era. Quando o caminhão finalmente parou, a mulher continuava imóvel, como se estivesse me esperando, e por um momento eu me questionei se deveria simplesmente acelerar e ir embora, mas algo mais forte me mantinha ali. Abri a porta e desci, sentindo um arrepio atravessar minha espinha, não pelo frio da noite, mas pela estranheza de encarar alguém que parecia fora de lugar naquela rodovia deserta. Perguntei se ela precisava de ajuda, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Ela apenas inclinou levemente a cabeça, como se reconhecesse minha voz, como se já soubesse que eu passaria por ali. Esse silêncio me deixou ainda mais desconfortável, porque era como se ela não precisasse se explicar, como se sua presença já fosse uma resposta. Foi nesse instante que tive a sensação de que eu não estava diante de uma pessoa comum, mas de algo que carregava uma história que eu ainda não compreendia. Eu respirei fundo e tentei insistir, perguntando de onde ela vinha e para onde ia. Mas a única reação que recebi foi um olhar fixo, profundo, que parecia atravessar minha pele e alcançar algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Era como se ela sondasse meus pensamentos, como se buscasse algo que só eu poderia oferecer. A cada segundo, eu sentia que estava preso ali, incapaz de simplesmente voltar para o caminhão e seguir viagem, como se aquele encontro fosse inevitável. Foi então que percebi um detalhe perturbador. Os pés dela estavam descalços, limpos demais para alguém que estivesse vagando pela beira da estrada, como se não tivesse realmente caminhado até ali. Isso me fez questionar se aquela mulher estava de fato presente no mesmo mundo que eu, ou se eu havia cruzado para algo que não deveria ter presenciado. Nesse instante, uma sensação de frio subiu pela minha espinha. E não era por causa da madrugada gelada, mas sim pela estranha percepção de que o tempo ao meu redor parecia desacelerar. Olhei para o horizonte e não vi nenhum outro veículo, nenhum sinal de vida. Apenas a estrada deserta e silenciosa, como se eu tivesse sido isolado do resto do mundo. Quando voltei os olhos para ela, percebi que sorria de forma quase imperceptível, mas um sorriso que não transmitia simpatia, e sim algo oculto, uma espécie de segredo sombrio que eu não deveria conhecer. Era como se aquela mulher tivesse surgido não para pedir carona ou companhia, mas para marcar minha vida de um jeito que jamais poderia ser esquecido. E dentro de mim começou a nascer a certeza de que depois daquela noite eu nunca mais seria o mesmo. Tentei me convencer a voltar para o caminhão, a racionalidade gritando que aquilo era apenas fruto do cansaço. Mas cada passo que eu dava parecia afundar no chão, como se algo invisível segurasse meus pés, me impedindo de fugir. Ela não se moveu, não falou. Apenas permaneceu ali, imóvel. E ainda assim, era impossível ignorar a presença dela.
Senti uma tensão tão intensa que parecia comprimir meu peito e, ao olhar novamente pelo retrovisor, tive a horrível impressão de que havia outra silhueta atrás de mim, refletida apenas de relance, como se eu estivesse cercado por algo que não podia ser visto completamente. Foi nesse instante que percebi que aquela estrada, que eu achava conhecer tão bem, havia se transformado em um lugar onde a lógica e a realidade perdiam sentido, e tudo o que eu podia fazer era permanecer ali, observando e sendo observado, sem saber o que aconteceria a seguir. Depois de alguns segundos que pareceram horas, consegui reunir coragem para dar um passo atrás e voltar para o caminhão. Mas, ao me aproximar da porta, notei que a figura da mulher começava a se dissolver lentamente, como se fosse feita de fumaça ou neblina, deixando apenas um rastro tênue no ar. Meu coração batia tão rápido que parecia que o peito ia explodir. E eu percebi que cada movimento meu era acompanhado por uma sensação de que não estava sozinho, mesmo quando não via mais ninguém. Entrei na cabine com cuidado, fechei a porta e sentei-me ao volante, sentindo ainda a presença dela pairando ali, invisível, quase tangível. A estrada à minha frente continuava deserta, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu sabia que aquele encontro não era casual, que a Bela da meia-noite tinha escolhido me marcar e que eu jamais poderia esquecer aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando parecia que estava sozinho. Enquanto retomava a viagem, cada quilômetro percorrido parecia arrastar comigo o peso daquela presença invisível. Mesmo com a estrada vazia e os faróis iluminando tudo à frente, eu tinha a impressão de que ela ainda me acompanhava, deslizando silenciosa pela margem da pista, sempre a distância exata para não ser tocada, mas perto o suficiente para que eu sentisse seu olhar. O coração ainda acelerado, percebi que a BR-116 nunca mais seria apenas um caminho para mim. Aquela noite havia transformado minha rotina em vigilância constante, e cada sombra ou reflexo no retrovisor podia ser a Bela da meia-noite, pronta para surgir de onde eu menos esperasse. Desde então, evito dirigir sozinho à noite naquele trecho, porque sei que ela existe e que para quem cruza seu caminho, nada volta a ser igual. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.